Olá, boa noite a todos. Estamos esperando a Paty. A Paty entrou, tudo bem? Oi, tudo bom? E aí? Tudo ótimo. Vamos começar então? Confere se o som tá direitinho. Para mim Tá? tá indo, para você tá indo, Paty. Pra mim tá. Não, só pra ter Pessoal, certeza pro podcast. manda a cena aí pra gente, se estão ouvindo direitinho o som. Tá funcionando? Agora Funcionando o o povo. som? Acho que sim. Legal. Estamos começando mais um Humana Podcast, essa série idealizada por mim e pela Insight Timer, que é uma série para a gente falar com empreendedores que estão fazendo um impacto positivo no Brasil, que estão empreendendo preocupados com o presente e com o futuro do país. E dessa vez a nossa convidada de honra é a Paty. Ela é fundadora da Simple Organic, que é uma marca de cosméticos naturais, orgânicos e sustentáveis. Paty, Isso. obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu já falei, né, que eu tô muito feliz porque eu sou usuária do aplicativo. Então eu tô assim. Eu tô amando esse convite. Legal. Paty, conta pra gente um pouco. Depois a gente vai entrar na meditação. A gente tem alguns assuntos aí especiais para falar sobre meditação. Mas conta pra gente como é que surgiu a Simple Organic, o que que ela faz hoje, pra gente entender um pouco dessa pegada de empreendedorismo, por favor. Então, eu sempre trabalhei com moda, né? Eu sou publicitária, com formação em jornalismo e moda, então mistura tudo isso, e isso foi minha carreira ao longo dos anos. Só que chegou um momento, e isso está ligado à maternidade, que eu já não via mais sentido o universo da moda, o descarte, tudo aquilo que eu vivia. Eu fazia muita campanha, livro, revista, e tinha a questão do padrão de beleza. Imagina isso, eu estou falando há 6 anos, 7 anos atrás. Assim, voltar com 3 anos. E aí, quando eu comecei essa transição de carreira, foi até você decidir entender o que você quer e tudo mais. E aí foi a maternidade que me deu um clique no sentido de será o que eu estou fazendo ajuda no futuro da geração da minha filha, das outras gerações? E aí eu vi que não ajudava. E aí foi naquele momento que eu entendi que eu tinha sim que mudar. E imagina, eu trabalhei por mais de 20 anos com descarte, pensando em coleções, né? A cada 6 meses o que vinha de novo, e o novo já descartava o antigo. Então, enfim, isso tudo deu um clique. Eu fui em busca de sustentabilidade aliada ao que eu sabia fazer. E a beleza está muito ligada à moda. Aí, Claro. quando eu olhei para o mercado brasileiro, eu entendi que eu não era atendida por marcas naturais naquele momento que eu me identificasse, sim. Então, que fosse mais contemporânea, que tivesse esse impacto de design, de comunicação e tudo mais. E aí foi um grande estudo, foram uns 3 anos, desde entender o que eu queria, descobrir, né, fornecedores, cadeia, pesquisar, enfim, descobrir desde matéria-prima e aí entrar nesse mundo até lançar a Simple, que foi 2017. 3 anos de transição, então 3 anos que você se Três, percebeu o nascimento da sua filha ou incomodada com o que estava acontecendo dentro do que você estava trabalhando? incomodada, muito Incomodada. incomodada. E aí tem uma transição, inclusive, da questão financeira, né? Quando você fala de empreendedorismo, você vai sair de uma zona de conforto de tá tudo certo na minha vida, eu vou largar o certo pelo incerto. E isso é uma coisa que, quando você é empreendedor, você simplesmente você fecha o olho e fala, não, eu vou seguir meu instinto, eu sei que tem algo ali na frente que é muito mais concreto para mim, muito mais sério do que eu faço hoje. Só que todo mundo em volta tava me chamando de louca, né? Porque eu saí daquilo que eu sabia fazer, eu era reconhecida pro nada. Eu comecei do nada. Você vê que você é muito guiado por ser sentido e tudo mais. Hoje, imagina, eu sou muito feliz, eu tenho certeza de tudo que eu fiz, mas naquele momento de decisão, era eu comigo mesma, né? Tentando entender isso. Paty, eu recebo muitas mensagens de pessoas que vivem exatamente esse processo assim, eu estou desconfortável com o que eu estou fazendo, mas eu não sei o que eu quero fazer a partir daqui. E aí você falou que foram 3 anos aí de desconforto. Conta pra gente um pouco assim, como é que você sentiu que você estava desconfortável e como é que você conseguiu perceber o que você queria fazer aí nesse processo de 3 anos?
Foram noites em claro, muita pesquisa, muita pesquisa. Desde viagem de pesquisa, a pesquisa local, pesquisa na internet, e aí entra a parte de autoconhecimento, né, Gustavo? Que é muito importante e entra um pouco da meditação. Por quê? Eu sempre tive uma ligação muito forte com o yoga e a moda me tirou isso. Porque eu vivia acelerada, eu não estava conectada comigo, então eu estava num outro ritmo de vida. Quando eu fui me reconectar depois da loucura também na maternidade, você tem um bebê e tudo mais, e a vida começa a acalmar, aí eu resgatei yoga, resgatei meditação, aí eu mergulhei dentro de mim, fui entender o que eu queria fazer. E eu sempre entendo o seguinte, quando as pessoas têm dúvida, eu acho que a gente nunca pode criar um negócio para atender apenas o outro. Se você não é o seu próprio cliente também, se você não Perfeito. entende que aquilo vai te satisfazer não só como propósito de vida, mas também, tipo, hoje na Simple só é lançada uma coisa que eu usaria. Eu e toda a equipe. Então a Legal. gente olha, a gente testa de uma maneira geral, a gente fala com o consumidor, com o especialista, com tudo mais, mas é um olhar muito próprio de será que se isso tivesse numa prateleira, eu, como consumidor, eu compraria? Então, e a gente vem de um mercado, a publicidade e tudo, que é assim, o público-alvo, e aí você desenha aquele público-alvo, e aí você nem, eu vou estudar o público-alvo. Você tem que ser parte desse público-alvo, porque senão você está criando e você não entende exatamente o desejo das pessoas. E a gente está falando só de pessoas, né? Então, quando as pessoas têm dúvida, eu não sei o que eu quero fazer, olha para si, para suas necessidades. Ser empreendedor é você resolver algum problema que te incomoda. Porque se te incomoda, incomoda mais gente. E aí nisso você consegue conquistar uma comunidade, fidelizar as pessoas. Bem legal. E dá pra gostar, né, Paty, do que você faz. Assim, Tem eu que vejo que você é gostar. apaixonada. Tem que Tem gostar, que né? gostar. É Porque isso. assim, você vai trabalhar quantas horas da tua vida fazendo alguma coisa que você não gosta, sabe? Até que momento você vai se dedicar. E aí entra, o dinheiro não paga o seu tempo, a sua felicidade. Aí eu acredito na questão de a saúde vem através da tua felicidade, da tua calma, né? E aí entra no autoconhecimento. É claro que tem um monte de perrengue, nem tudo são flores. Eu faço o que eu amo. E todo dia tem milhões de perrengues para resolver. Então, nem sempre assim, eu quero fazer o que eu amo. Sim, eu faço o que eu amo, mas ser empreendedor no Brasil é muito difícil, né? É um videogame, você tem que se virar nos 30 todos os dias. Então, eu acho que isso está muito ligado assim, a saber a realidade. E aí você tem que ter um olhar, e aí entra a história do propósito, né? Você tem que ter um propósito maior do que o teu dia a dia também. E esse propósito tem, você falou muito de autoconhecimento, né? Esse propósito tem muito a ver com ouvir essa informação que tá lá dentro, né? A gente tá tão rodeado de tantas mídias, tem tanto barulho do lado de fora, que às vezes a informação essencial que tá dentro da gente fica confusa dentro de tanta informação que a gente recebe e consome o dia inteiro. Então a meditação ela é um processo mesmo que ajuda a gente a fazer um silêncio e se conectar. O que que eu realmente gosto? E aí, que problema que eu preciso resolver na minha vida e que tipo de solução eu posso criar para ir resolver esse problema para mim e para outras pessoas. Legal Isso. esse E processo. assim, a meditação, eu acho que ela tá ligada à dieta da informação. Eu gosto muito desse termo da dieta da Dieta informação, da informação. porque as pessoas falam às vezes, reeducação alimentar e tal, mas o que a gente consome, né? Qual é essa informação que chega até a gente? Quem a gente segue no Instagram? E isso nós somos bombardeados todos os dias. E agora, TikTok, você fica lá, entra naquela Perdido. loucura, não consegue mais sair, porque é engraçado, porque daí você quer ver o próximo vídeo. Então, acho que existe a dieta da informação. E aí entra a meditação de novo. A meditação, ela reorganiza os pensamentos, né? Dá aquele tempo para você ter. Eu acho que insight é uma coisa necessária e importante. Como empreendedor, como ser humano, como consumidor, se você não tiver o tempo e o silêncio dentro de você, nenhum insight vem. Você está confuso demais. Você está ou com qualquer tela ligada, ou, né? Então, se você não tiver o silêncio e a paz interior, é nesse momento que vem o insight daquele clique. E é o clique que faz diferença na hora que você tem um negócio na mão, né? São as ideias que valem milhões, né?
você tem que abrir esse espaço entre uma Esse coisa e canal com o outra. universo. Esse canal com o universo. Legal. Tem, assim, você falou da dieta da informação, né? A gente tá muito preocupado com a dieta do corpo em relação ao que a gente consome, né? Só que o que a gente come pela boca acaba sendo digerido, joga suco gástrico, né? Então, de alguma forma, a gente está protegido. Mas aquilo que a gente consome com os olhos e com os ouvidos é diretamente absorvido pelo nosso Sim. sistema e está constituindo, né, quem a gente é e, consequentemente, o nosso futuro. A pele também absorve, né, Paty? A pele absorve diretamente aquilo que a gente coloca, né? Então, as pessoas esquecem que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? É o maior órgão. Então, o que que Maior a gente órgão. aplica, o que que a gente aplica nela? O que que você está colocando? E aí, quando as pessoas perguntam qual é a primeira transição de cosméticos sintéticos para cosméticos naturais, a gente sempre indica hidratante, porque você está aplicando no teu corpo inteiro. Você está absorvendo, né, algo ou da natureza ou algo sintético. Então, você vai optar o que você quer. E aí, como é que funciona essa coisa? O que que é o cosmético natural? Qual que é a diferença do cosmético natural para o cosmético sintético? De uma maneira bem leiga mesmo, explicando para um leigo. De uma maneira bem leiga, cosméticos naturais e orgânicos e veganos, eu não vou entrar na diferença de cada um deles, porque são conceitos, né? Então as pessoas até se confundem, eu vou falar de uma maneira mais abrangente. Mas, por Legal. exemplo, a gente não trabalha com nada sintético. Tudo vem da natureza, tudo respeita. E quando vem da natureza, não adianta vir da natureza e você não respeitar o tempo da natureza. Então, existe um respeito ao tempo da cadeia, ao tempo do solo, ao tempo da produção daquela matéria-prima e como você vai gerenciar isso dentro de uma fórmula de um cosmético, né? Legal. E aí as pessoas têm algumas dúvidas muito importantes e básicas. Por exemplo, mas o cosmético natural vem da terra, ele dura menos. Não, a durabilidade hoje é de 2 anos, igual um sintético. Porque você tem. A natureza ela é muito inteligente, ela te dá Muito. todas as ferramentas, né? E aí, o que que a gente vê? A gente vê o mercado de beleza tradicional tentando mostrar para as pessoas que tecnologia não está ligado à beleza natural. E isso caiu por terra também. Já é uma coisa velha, já é um mito que já foi ultrapassado. Porque a Uhum. beleza natural, ela tem muita tecnologia, a matéria-prima, ela é muito melhor do que a matéria-prima sintética, porque você está nutrindo o teu corpo, né? E aí eu tenho uma questão que eu falo raramente, tá? Mas eu acredito muito na energia de tudo que a Uhum. gente consome, né? Na Sim. energia daquilo. Então, Legal. assim, aí entra também na questão da energia do sofrimento animal. Até que ponto você quer um produto que vem com sofrimento animal? Né? Uhum. Aquilo tem um peso energético dentro disso. Até que Com ponto você certeza. quer algo de laboratório frio ou algo que veio da natureza e passou por uma tecnologia para que seja possível que a gente utilize. Então, eu acredito muito nisso. E aí, Gustavo, eu acho que tem um ponto muito importante que eu gosto sempre de frisar. Uma pessoa que está passando por um processo de quimioterapia, radioterapia, tratamentos, né, que são tratamentos para cura, mas porém momentos muito sensíveis da vida, elas não podem utilizar um cosmético sintético. Isso diz muito a respeito do que a gente coloca no corpo. Não pode. E elas podem utilizar cosméticos naturais e são indicadas a usar cosméticos naturais. Que Então, assim, interessante. E é claro, né? É óbvio. é óbvio, mas às vezes na correria do dia a dia isso não é tão óbvio, né? Tipo, tudo bem. Me preocupa muito quando eu olho, assim, mas, enfim, aí vem uma briga no mercado de beleza de o batom dura, sei lá, 24 horas, 48 horas. Será que eu quero algo sintético no meu corpo por 48 horas? Entendeu? Eu prefiro reaplicar aquele produto que seja natural e eu reaplique ele daqui 6 horas, daqui 8 horas, sabe? Mas é uma conquista muito grande, assim, da concentração do consumidor, das pessoas entenderem o que colocam no corpo. E aí veio a pandemia e acelerou esse processo de conscientização do consumidor, de pessoas que não pensavam sobre isso começaram a pensar. Por que será que a pandemia acelerou isso? Assim, voltado para cosmético. Porque a gente ficou mais tempo em casa, você começou a analisar o teu ritmo de vida, né? As pessoas que estavam muito conectadas com o trabalho conseguiram respirar e se questionar, e aí veio o aspecto da saúde muito forte, muito latente. Eu sempre falo assim, a Simple, ela não é uma marca de cosmético, ela é uma marca de saúde. Você Legal. entrega saúde e automaticamente você tem um resultado estético.
né? Uma estética que faz bem para as pessoas e tem a questão do autocuidado, bem-estar. Mas, Legal. acima de tudo, você entrega saúde antes de qualquer coisa. E aí, por isso que na pandemia, pessoas que não pensavam, que achavam que era besteira, você viu, nesses últimos meses, né? Todo mundo falando de imunidade, de autocuidado, né? Então, Verdade. a gente viu esse movimento e aí no mundo todo, não só aqui. E como é que existe uma. Existe o João Paulo Pacífico, por exemplo, a última vez que eu conversei com ele, ele fala muito sobre as empresas cujo foco principal não é o lucro. O lucro é um dos objetivos desse novo empreendedorismo. Você consegue falar um pouco sobre isso? Como é Uhum. que precisa de lucro, mas ele não é o objetivo principal, ele é um dos objetivos. E, primeiro, assim, independente de você ser sustentável ou não, acho que nenhum negócio funciona se você está pensando no dinheiro. Se você monta algo pelo dinheiro, você não tem a energia colocada ali. E aí, muito mais quando você está falando de meio ambiente, sustentabilidade, de saúde. Então, lá fora, esse conceito ele é muito mais popularizado do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as pessoas falam assim. E aí é muito engraçado, porque é legal ver a Simple derrubando essas barreiras. As pessoas Legal, falam assim, mas o negócio sustentável, não ganha escala. Ganha, ganha, e a gente pode provar isso, né? O crescimento de legal. uma marca em 3 anos, não só nossa, mas o mercado em geral de beleza natural vem muito acelerado. Mas não consegue produzir. Consegue produzir. Basta você querer e você se preocupar com o processo da cadeia, você consegue. Mas lá fora, esse conceito de eu abro mão do meu lucro pelo propósito. Então, por exemplo, eu sempre cito um exemplo. Legal, A gente não usa caixa como embalagem secundária, tá? legal. A gente foi a primeira marca a tirar isso e substituir por embalagens sustentáveis, onde as pessoas podem depois utilizar a embalagem que é de tecido como necessaire, levar na mala ou ir comprar grãos né? Enfim, levar para Perfeito. feira, tem mil possibilidades. Na questão de lucro, uma caixinha hoje, se eu fosse fazer ela numa escala muito maior, sei lá, ia ser centavos. A nossa embalagem vai de R$ 2 a R$ 3, R$ 4. Aí você pensa, o que eu prefiro? O que eu coloco na balança? Você tem uma embalagem mais cara. Mas daí, e aí entra o propósito não só nosso, mas do consumidor. O nosso consumidor, ele entende isso, ele valoriza isso. Ele entende que isso faz diferença, e aí a gente trabalha de uma maneira diferente. Eu recebo muitos empresários, fundos, que nos questionam muito assim, mas como é? Eles ficam muito impressionados como a gente consegue gerir de uma maneira diferente. E é isso, você pensa assim, ok, eu posso ter um lucro justo dentro dessa cadeia, então qual é o meu desafio? É ganhar escala, quanto mais escala eu ganho, mais lucro eu vou ter. Então, sempre vai ser em cima disso, mas não em cima de eu vou derrubar o preço da matéria-prima, eu vou pegar mais barata, eu vou pegar, sabe? É um Uhum. outro mindset, assim, você pensa de uma outra maneira. Dentro da Simple, quando a gente tem dúvidas muito, muito pontuais, eu sempre coloco para mim uma questão. Essa decisão que eu tomar hoje, como que ela vai impactar daqui a alguns anos? Quando a Legal. gente faz essa pergunta para a gente mesmo, você tem a resposta e aí é uma decisão muito mais fácil de se tomar como empresária. Eu acho que é muito legal o nosso ouvinte ouvir você falando isso, porque a Simple tá aí, tá dando certo. E então, assim, é uma prova concreta de que existe esse empreendedorismo consciente, que está assim preocupado com o lucro. Claro, né? A empresa precisa existir, quanto maior a Não Simple é uma for. ONG, é uma empresa. É uma empresa e tem Uhum, funcionários, e, enfim, que uhum. legal que ela consegue ter tudo isso, né? Mas é um dos fatores, né, importantes. Eu acho que o lucro ele é resultado. Ele é Resultado. resultado de um trabalho bem feito, de uma gestão bem feita, de produtos bem pensados. Então, assim, quando você pensa num produto que ele tem que ser eficaz, ele tem que ser eficaz na sua embalagem, hoje embalagem é o nosso maior desafio, talvez, dentro da cadeia toda. Ele tem que ser eficaz, porque assim, quando a gente fala da embalagem, a gente pensa na vida daquela embalagem, na vida útil da embalagem, depois do descarte do produto. Sim, claro. Então, a Porque ela gente. vai continuar existindo, né? Exatamente. E as marcas, boa parte das marcas não pensam nisso. Não. Então, você pensa em toda a cadeia. Você tem que gerir ao ponto disso ser lucrativo, respeitando o planeta, entregando saúde para as pessoas, né? Trabalhando todos os pilares. Mas quando você tem isso muito forte como valor, você entende que o princípio é esse. O resultado é o lucro.
Então, é isso, é uma maneira de pensar e que você já vem com ela. É difícil chegar para uma pessoa que pensa diretamente no lucro e colocar isso na cabeça dela, é muito difícil. Antes da gente entrar, assim, como é que você consegue equilibrar todos esses pratos, né? Porque é muita coisa. Você é mãe também. Eu queria saber só um aspecto anterior sobre a coragem. Onde é que você buscou essa coragem de não só empreender, como você está sendo vanguardista, né? Você tá empreendendo de uma maneira diferente. Que você falou, lá fora já existe esse tipo Uhum. de empreendimento responsável, mas aqui não. De onde que veio essa coragem? Então, eu acho que tem uma coisa, como eu estava falando, assim, de intuição, de você acreditar. Tem aquela voz interna e que muitas vezes a gente não dá bola, né? E isso vale para um relacionamento que você tem, com uma amizade que você tem, que às vezes você fala, não sei se essa pessoa bate comigo, né? E às vezes a gente passa por cima dessa intuição, sabe? E isso acho que vale muito para os negócios, assim, vale demais quando a gente pensa e você ouve e pensa assim, não, eu vou seguir o meu coração. E isso parece muito clichê, né, Gustavo? Seguir o Parece. coração, ouvir a voz, mas a coragem ela vem daí, porque se você for agir racionalmente, eu ainda estaria trabalhando no que eu fazia, com certeza. Por que que eu ia sair de uma área que eu atuava durante anos para entrar em outra? E assim, no início, quando eu entrei, imagina, Simple tem 3 anos, quando a gente foi lançar 3 anos atrás, por exemplo, que a gente lançou num desfile de São Paulo Fashion Week, a gente enfrentava preconceito tipo, uma maquiagem natural ela não performa na luz da passarela, sabe? Então a gente enfrentou vários pequenos preconceitos ao longo desses 3 anos que você tem que assumir, encarar a coragem, falar, eu acredito e eu vou levantar minha voz e vou mostrar que isso é o que eu acredito que dá certo. Se a coisa já existe. Vanguardista é isso, né? Quando você tá fazendo alguma coisa nova, ela não existe ainda, então não é E as normal para as pessoas te pessoas, chamam de né? louco. As Te pessoas sempre te chamam de chamam de louco. louco, sempre. Isso, assim, vai desde a família, minha família sempre me apoiou muito, mas sempre assim, mas você tem certeza? Você vai fazer isso mesmo, né? Eu tinha uma agência focada em comunicação especializada em moda. Então eu tinha grandes clientes, assim, clientes tipo, todas as marcas conhecidas que a gente vê aí do mercado, eu tinha uma de acessório, uma calçadista, uma Legal. têxtil, uma infantil, tipo as maiores líderes do seu segmento. Um dia eu chamei a nossa equipe e falei, e eu vinha, né, pensando tudo. Aí eu falei, gente, olha só, eu vou começar a cancelar os contratos com os clientes porque eu quero lançar uma marca de cosméticos orgânicos. E aí todo mundo, imagina, a equipe falou assim, tem certeza, mas da onde isso? E isso era algo que eu já estava num processo. E aí eu falei, quem quiser seguir comigo nessa, segue. Quem não quiser, eu vou entender. E aí foi uma transição. Boa parte das pessoas seguiram naquele momento, e aí, por isso que também a Simple tem uma força de comunicação muito grande, né? Legal, Porque legal. foi uma equipe que falou assim: não, eu acredito, eu também estou um pouco cansado dessa área, dessa comunicação, publicidade que a gente não. Todo mundo. E aí entra uma coisa de geração, né? É um questionamento de geração, que todo mundo olha e fala: não sei se eu estou feliz, não sei se é isso que eu Verdade. quero. E aí você traz e cria essa comunidade interna, e essa comunidade interna acaba indo para fora e você conquista também as pessoas. Legal. Bom, interessante você falar de comunicação, porque não adianta nada você ter um produto excelente se as pessoas não souberem que você tem, né? Então, acho que para a pessoa que está aí querendo empreender, a comunicação é tão importante quanto a qualidade do produto. Mas assim, Gustavo, nunca foi tão fácil. 10 anos atrás, você precisava de milhões para você fazer comunicação. Porque Verdade. você precisava de mídias tradicionais, que eram caras, enfim. Hoje em dia, você tem um celular na mão e é possível você simplesmente abrir e se comunicar com as pessoas. Então, acho que isso é um momento muito bom de empreender, sabe? A gente tem todas as dificuldades no Brasil, já falei das dificuldades, sempre falo o quanto é difícil, impostos e tudo mais, nada acaba ajudando a gente. Porém, quando você olha para o mercado, para as pessoas, tem muita coisa a ser feita ainda no Brasil. Muita, muita coisa, sabe? É um campo fértil para empreender. É Cheio de muito bom. oportunidades. Nossa, tem muita. Legal, Paty. Como que você administra tudo isso? Eu vou só abrir um parêntese aqui que eu vi você esses dias no Instagram. Seu Instagram é Paty Lima, né? Para quem quiser te Isso. seguir. Recomendo, gente, porque a Paty é empreendedora e mãe. Você estava dentro de casa e aí você falou da janela. Você filmou e falou assim: olha, gente, a janela não tá Uhum. limpa, porque minha funcionária tá de quarentena. Então, assim, a Sim. janela não é a prioridade nesse momento. Porque eu entendo que a prioridade é sua filha, a prioridade é a empresa. Como é que você equilibra tudo isso?
Então, mas eu passei um tempo não priorizando o meu tempo e a minha saúde nesse outro momento, né? Então, eu trabalho muito, muitas horas por dia. Aí entra o ponto de você Quantas gostar do que horas? você faz. Muitas. Eu não desconecto. Eu não Sei. desconecto, assim. Uhum. Porque eu olho para uma coisa, eu lembro de coisas que eu posso fazer. Eu assisto alguém, eu tô tentando entender aquela pessoa para entender o que eu posso traduzir de desejo, de comportamento, de consumo. E é a parte que eu mais gosto. A parte de entender do ser humano. Então, eu sempre falo assim, as pessoas falam, nossa, você deve ser louca por maquiagem, por skincare. Eu falo, não, eu sou empreendedora antes de tudo e eu gosto de tendência de consumo, de comportamento, eu gosto de entender o ser humano. Esses Legal. movimentos de mercado, isso faz muito sentido para mim. É, então, assim, as minhas prioridades, elas são muito claras, assim, ultimamente. Então, na quarentena, por exemplo, tá? Eu vou falar bem de maneira prática. O primeiro mês, eu simplesmente olhei para tudo que estava acontecendo e a gente tinha nas mãos uma empresa de 3 anos, vendo todas as suas lojas fecharem, e eu pensei, o que que eu faço? Eu simplesmente, eu priorizei a empresa naquele momento, deixei minha filha tranquila, fez poucas aulas online, e a gente entendendo se a aula ia voltar, se não ia voltar, mergulhei naquilo com a minha equipe e a gente se reinventou e a gente não só sobreviveu, como cresceu muito durante a pandemia. Muito, muito. Que Então, legal. depois de 30 dias, eu olhei para mim e pensei, agora eu vou desacelerar, vou cuidar, voltei para o online, né, da escola. Então, assim, eu vou muito por etapas, por um gerenciamento estratégico de vida. O que que eu preciso cuidar primeiro para depois se reorganizar, sabe? E aí Legal. a quarentena é um processo muito difícil, né? Eu sinto muita falta de trabalhar com as pessoas próximas e tudo mais. Porém, foi um momento que eu desacelerei e eu consegui fazer as minhas práticas diárias, eu consegui dormir mais, eu consegui meditar muito mais, entendeu? Me conectar muito mais com minha filha. Imagina, eu ia trabalhar e ela ia para a escola, então foi um outro momento. Então, eu acho que a gente se reinventa, né? E aí, essa reinvenção diária é muito necessária para a gente não pirar, porque é muito fácil pirar, é muito fácil você surtar no mundo de Muito hoje. Então, fácil. a probabilidade é muito maior, então é muito mais Não é, fácil não a é à gente, toa que tem tanto burnout, né? muito. E a gente passou por esse processo. Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos que eu olho passando por isso. E por isso que eu tento ser muito estratégica. Não, a gestão que eu faço na empresa, por exemplo, eu tento muito fazer comigo também. De olhar de fora e pensar o que eu preciso, como eu faço e tudo mais. Tem um discurso do Steve Jobs para os formandos da Universidade de Stanford que ele fala assim: Maravilhoso. maravilhoso, quando você está olhando para o futuro, você tem dificuldade de perceber. Você está passando por uma situação desafiadora no presente e olha para o futuro, você tem dificuldade de perceber para onde aquilo vai te levar. Mas quando você olha para o passado e você consegue conectar os pontos, você percebe que tudo o que aconteceu na sua vida, todas as dificuldades pelas quais você passou, te levaram onde você está hoje. Então, acho que Sim. tendo essa consciência, quando a gente está passando por uma dificuldade, né, que foi o que aconteceu há 3, 4 meses atrás, a gente pode parar e pensar: bom, eu não sei exatamente onde isso vai dar, mas eu sei que vai me levar para um lugar melhor. Então, deixa eu esfriar minha cabeça aqui para conseguir ter as Sim. ideias, os insights, como você bem disse, para né, me movimentar em direção a esse novo futuro, como você fez aí. Eu falei isso para os nossos franqueados e falei isso para a nossa equipe. Eu falei, quem não vai passar pela crise e vai ter quem vai crescer. É uma escolha. A gente optou isso lá no primeiro dia, tá? É Quando uma a gente começou a escolha. fechar, eu falei, isso é uma escolha. A gente vai crescer e a gente vai sobreviver e a gente vai se reinventar muito mais forte. Então é uma decisão. E aí volta a história da coragem. Então, assim, por exemplo, se eu olhar toda a minha carreira para trás, a pandemia foi o meu maior desafio. Quando você fala assim, ai, que legal, a gente ia comemorar 3 anos no Lollapalooza, 3 anos de marca, ia ser uma superação. E a gente estava super animado, não se comemora 3 anos, você olha e fala, tá, e agora? Tem uma pandemia acontecendo, o que que a gente faz, né? Numa insegurança de saber o que, tanto que tá aí até hoje, né? Então é uma decisão, a gente decide muito, sabe? O quanto você quer aquilo, o quanto você tem certeza e o quanto você vai batalhar por aquilo. E é agir através do medo, né, Paty? Não é que você não tem medo. Claro que tem medo, né? Mas Todos os dias. age com medo. Age com, mesmo assim, age. Acho que a ação cura Mas o tudo. medo, eu acho que ele é muito importante, porque se você não tiver medo, você se joga às vezes de maneira errada numa situação.
Se você tiver com medo, você vai ser estratégico, você vai olhar com cautela e você vai tomar decisões mais inteligentes. Então, acho que o medo, ele é um fator importante. Super importante. Todos esses desafios, eles são importantes, né? Você compõe um cenário. Então, e aí entra aquilo. E tem uma coisa, né, Gustavo? Quando você... nós não somos, por exemplo, uma marca ou uma empresa de máquinas. O nosso maior bem é o time de inteligência que é feito por pessoas, né? Legal. Nós somos uma startup de beleza. Então, hoje o que eu olho, a minha preocupação, eu falo isso muito para a minha equipe, que é basicamente feita de mulheres, eu falo assim, vocês não podem não ficar bem com vocês mesmas. E aí eu falo muito isso com elas. É Vocês uma precisam escolha. estar... não, e assim, então hoje uma delas falou assim, eu tô bem cansada, eu preciso de uma semana. Eu falei, claro, como eu muitas vezes preciso de uma semana, fulana precisa. Isso não são férias, porque simplesmente está cansado. Então você tem que trabalhar com aquele time que é o teu tesouro, que é o bem mais precioso da empresa, cuidando não só da minha saúde mental, mas da saúde mental de todo mundo, porque a Simple, ela é resultado, eu nunca faria sozinha. Ela é resultado de um time de pessoas muito engajadas, que acreditam no mesmo propósito, que trabalham muito, mas que também esse trabalho você precisa cuidar de si, você precisa respirar, né? Então não adianta você ter uma metodologia que você vai colocar as pessoas contra a parede, não ouvi-las e não cuidar, né? Então é uma família, basicamente, assim. Nossa, muito legal isso que você falou. Dois pontos principais. O primeiro, como você deixa. Eu tô cansada, então tira uma semana para você. Porque assim, nós não somos máquinas. A forma como tá organizada a maneira de trabalho tradicional na corporação você tem que estar aqui de tal horário a tal horário todos os dias. Como se a gente funcionasse desse jeito, né? A gente é Sim. cíclico, os nossos humores são cíclicos, a nossa saúde é cíclica. Então tem momentos que eu vou estar ultra produtivo e que eu quero trabalhar 20 horas por dia. Tem momentos que eu vou precisar desse resguardo. E é exatamente tirar esse resguardo que vai me trazer a potência para o próximo ciclo. Muito interessante isso, muito importante, muito legal que você faz isso, que você tem essa atenção. E na verdade é uma atenção à produtividade, né? Nada mais do que isso. A E pessoa isso vai ser mais aparece produtiva. isso aparece na empresa. Não só como a produção, como amor à empresa, né? Como amor àquilo que ela faz também. Legal. E aí a pessoa dá o algo a mais, muito a mais, né? Tem as ideias Muito, e a outra muito, coisa, você falou sim. que você a maior parte da equipe é de mulheres, né? E eu acredito muito no empreendedorismo como um fator de mudança social, de melhorar a desigualdade, de melhorar as oportunidades. Então, assim, você é uma mulher empreendendo, que está empregando outras mulheres e que provavelmente coloca a sua ideologia dentro desse sistema de trabalho, né? Então, você está fazendo a transformação. É assim mesmo? É isso, mas eu vou falar que tem tudo isso. Mas eu acredito muito no perfil criativo. Então, assim, eu acho que tem empresas que talvez funcionem mais com homens, não sei. Na Simple, a nossa gestão ela é muito feminina, sabe? A sinergia. E a gente tem pessoas, tem homens, enfim, mas ela funciona muito de entendimento mesmo. E eu acho que tem um padrão de criatividade diferente, sabe? Então, por exemplo, agora, durante a pandemia mesmo, a gente falou assim, a gente precisa de algumas vagas estratégicas. E a gente falava, não, essa vaga a gente precisa de uma mulher nessa vaga. A gente, sabe? Porque a gente entende que a maneira de pensar, o raciocínio lógico é diferente e a gente trabalha muito bem junto, assim. Então, não é preconceito contra os homens, não. A gente tem homens na equipe, não é isso. Mas é um perfil criativo mesmo, sabe? De você olhar e entender e de sensibilidade também. Legal. E o que eu quis dizer é assim, por exemplo, na maior parte das grandes corporações, acaba que nos cargos de direção, na maior parte das empresas, tem mais homens do que mulheres. Essa não é a realidade dentro da sua empresa. Poderia ser de homens também, mas eu acredito que tem essa. Não, não existe o preconceito, né? Não existe o preconceito. Acho que esse é o ponto Todas, a- principal. todas as chefes de departamento são mulheres, Uhum. Legal. assim, pô. E a questão da maternidade, voltando um pouco, como é que, quando a rotina estava funcionando, que você ia para o trabalho, como é que você arrumava tempo para ficar com a sua filha? Porque assim, eu tenho. Aí entra as prioridades, né? Eu consigo tirar o meu tempo e depois que ela dorme, aí eu trago para mim. Então, assim, naquele momento, depois da aula,
aquele momento da noite, eu fico basicamente com ela, assim. Então tem um equilíbrio, né? Só que, assim, Gustavo, é muito mais fácil hoje em dia que ela tá com 7 anos. Eu acho que o momento mais desafiador foi quando eu tava criando a Simple e que ela tinha ali seus 3 anos. Você ter uma criança menor, né, nessa faixa de idade é bem difícil, é bem complicado você fazer uma adaptação escolar, né? Você fazer todo esse processo e ainda estar empreendendo. Então, sempre foi assim. Por isso que eu falei, em algum momento da minha vida eu tive que escolher e eu fiquei para trás. Então, nesse momento deu para reequilibrar. E aí, nesse momento de pandemia, eu reequilibrei mais ainda, porque Legal. facilitou, a gente conectou muito mais. Então, é isso. Eu acho que sempre a gente tem que olhar de maneira estratégica, olhar para a gente, cuidando. Fazer o exercício de sair do seu próprio corpo, olhar para a sua vida de uma maneira muito, muito racional, entender as necessidades, sabe? E eu faço uma coisa básica, assim. Eu vivo com listas e papéis. Uhum. Muitas. Então, assim, aquilo que eu quero fazer, eu faço a lista, aí depois eu refaço ela. E Legal. aí, desde o dia a dia até, por exemplo, eu estava falando com as meninas esses dias, eu falei assim, engraçado, tá um momento agora, quando a gente fala de segundo semestre, pra gente basicamente é como se fosse um ano novo no Brasil, porque o primeiro semestre foi atípico, né? Total. Então, o que que a gente quer pro segundo semestre? Esse segundo semestre eu fui lá, fiz mais listas. Como se fosse o Réveillon mesmo, sabe? Que as pessoas esperam Sim. para fazer isso lá em dezembro, para pular 7 ondinhas, fazer a virada do dia 31. Eu repensei tudo e isso envolve desde check-up de exame médico, de saúde e tudo mais, a tirar tempo, como eu vou fazer e tudo mais. Legal. Tem muitas. Eu percebo que tem um sentimento, assim, muitas mães que têm cargos que exigem muito tempo, de uma sensação assim, nossa, eu estou abrindo mão da criação. Como é que você lida com isso? Você já teve isso, tem isso? E como é que você lida com isso? Eu já tive, mas a prioridade é a maternidade. A Simple ela só existe porque ela veio através da maternidade, né? Então, eu acho que o empreendedorismo, ele ajuda um pouco isso, assim. Mas eu também não quero ser simplista e falar que isso é possível para todas as mães. Uhum. Né? Porque nem sempre é possível. Se você tiver uma Sim. corporação que você tem que cumprir determinada carga horária, se é uma corporação um pouco mais tradicional, tudo mais. Mas eu sugiro que a gente tem uma coisa na maternidade que é muito séria, que é a culpa. Então, tudo você se culpa, É né? isso. Tudo você carrega o mundo nas costas. Eu acho que não tem filho no mundo que não vai entender que a mãe está trabalhando pelo bem dele, entendeu? Então, só que é muito difícil no dia a dia a mãe não se culpar nesse processo, né? Então, eu acho que o gerenciamento da culpa talvez seja mais importante, que aí entra todos aqueles pontos básicos de qualidade de tempo com o filho. Não importa se você está 24 horas e não está olhando com atenção, né? Então é melhor você ter a qualidade de tempo. Mas eu vejo que a maternidade, quando você consegue se livrar um pouco da culpa, faz muito bem para você como ser humano. Tem uma dica aí para se livrar um pouco dessa culpa? Eu volto para meditação. Meditação Meditação. acho que é um dos pontos bem importantes, assim, bem Verdade. importantes. Porque tem coisas na vida que não são tua escolha. Você tem que aprender a gerenciar isso, gerenciar os sentimentos e você gerenciar internamente esses sentimentos, assim, né? Eu acho que quando a gente trabalha com verdades, todo mundo tem a sua verdade. Então, não existe uma verdade assim, você não está dando atenção para o seu filho. Não, atenção é se você não lutar pelo futuro dele. Sim. Se você vai lutar pelo futuro dele através do trabalho, pela sua realização pessoal também, que é algo tão importante, não existe culpa nesse processo. Por mais Legal. difícil que seja para uma mulher entender isso, né? A meditação, ela ajuda a gente a perceber os nossos próprios pensamentos, né? A culpa nada mais é que um diálogo interno que a gente cria e que essa informação se transforma em emoção e a gente acaba Sim. convivendo com aquilo. Então, a meditação ajuda nisso. Falando sobre a meditação, a gente falando pelo telefone, né? Você me falou que a sua filha já hoje já faz meditação na escola. Como é que é isso? Então, esse ano, né? Mas o ano passado tinha meditação, e 7 anos, aí né? 7 anos ela tem. 7 anos. E eu sempre gostei muito, assim, na verdade, a aula de inglês era uma aula de yoga. Eles faziam o yoga em inglês com meditação e era um momento ali. E que é óbvio que é muito mais uma brincadeira que você tem com as crianças, né, nesse momento do que algo muito sério, né? Só que aquilo, e aí virou o ano e a escola não seguiu. Aquilo fez com que ela passasse a entender aquilo que eu fazia em casa,
Ela pediu pro pai dela, por exemplo, um tapetinho de yoga agora, esses dias, para ele comprar, porque ela queria ter o dela própria, ela não queria ter o meu, usar só o meu, ela queria ter o dela. E aí você reflete. Eu até postei um vídeo no meu Instagram um dia que eu fui meditar, ela falou, eu quero ir também. E aí ela fica fazendo um monte de palhaçada. Então, o que que eu faço? Eu respeito o momento que eu entendo que ela consegue meditar. Tem dias que sim, que ela consegue conectar. Eu amo meditação infantil, acho extremamente importante. Porque tem muita meditação guiada que fala de natureza, que fala dos bichinhos e que fala das ideias, de como você vai tratar os amigos. Eu acho que é um direcionamento, eu acho lindo, assim, lindo. Só que tem aqueles Legal. momentos que ela simplesmente ela não vai conectar e aquilo é uma brincadeira. E você tem que deixar esse processo lúdico acontecer. Eu acho que o mais importante é ela já ver esse processo acontecendo, sabe? Que ela vê em casa e isso acontece de maneira natural vindo para ela. E ela é super concentrada quando ela quer, mas esse vídeo depois eu até vou te mandar lá. É Eu quero. engraçado, assim. Quero É, ver. é engraçado. Mas quando ela. Como a gente também, não é todo dia que você consegue, né? Não é Não, não porque nós é. somos adultos, não é todo momento que você consegue ir lá e se conectar com você. Não é tão simples assim. Acho que é o esforço, né? Mas para criança, acho que só é isso. Tem que deixar ela brincar para ela criar uma amizade com aquela prática. Sim. Como é que começa, Paty, para uma criança? Como é que. Eu gosto das meditações guiadas que falam, por exemplo, de natureza. Eu gosto muito daquele processo de você está chegando numa floresta, fecha os olhinhos, agora a gente vai respirar fundo, agora imagina que você é uma árvore, agora vê os pássaros. É um processo muito, muito gostoso, muito simples, assim. Mas eu também entendo que a gente tem uma conexão com a natureza aqui em casa bem grande, bem, assim. A gente gosta muito de colocar o pé no chão, terra, bicho, sabe? Tem Legal, isso. muito legal. Então, para ela é importante. Mas, por exemplo, ela não é uma criança ligada a bonecas. Então, eu já tentei fazer, por exemplo, uma meditação guiada, que era assim: imagina a sua boneca preferida. Ela não conectou, porque ela não conseguia imaginar a boneca dela. Imagina essa. Então, a meditação guiada, e eu ouvi todas as meditações antes, para ver o que ela ia ouvir e fiz com ela, sabe? Legal. Então, eu ouvi, entendi o que era aquele conteúdo, e são meditações rápidas, né? De 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. É... E é engraçado, um dia ela falou assim: mãe, a gente pode meditar na cama, deitada? Eu pode. E se eu dormir? Meu amor, isso pode acontecer também. Isso acontece às vezes com adultos, se você não estiver bem conectado. Eu disse: não, tudo bem, a gente pode tentar. Então, tem um diálogo que é importante, assim, eu acho que é um primeiro passo, sabe? Porque, assim, né, Gustavo, quando você está criando um pequeno ser humano, você está criando um cidadão. Sim. Então, você olha assim, o que eu quero deixar para o mundo, essa construção, o que eu posso auxiliar? Hoje eu olho e falo assim, eu posso auxiliar as coisas que eu acredito mais. Conexão com a natureza, valores como ser humano. A meditação faz parte desse processo e que se eu puder, e se ali na frente ela falar, eu não gosto, tudo bem, eu vou respeitar, porque ela é um ser humano diferente né, de mim. Mas nesse momento ela gosta muito. Você consegue ver alguma diferença? Você já percebe uma diferença nela? A meditação é mais fácil a gente perceber a diferença na gente mesmo, né? Mas você já percebeu alguma diferença depois que ela começou a praticar? Ela tem essa coisa dos bichos, né? Porque a gente tem muitos cachorros, a gente tem tipo 8 cachorros, e aí ela, da meditação guiada, um dia ela pediu para fazer meditação sozinha, trabalhando a ideia dos cachorros dela. Aí ela gosta de fazer TikTok e essa direção tá meio no TikTok. Aí esses dias ela perguntou se ela conseguia fazer um TikTok meditando. Olha, eu acho que não dá muito, porque você não vai estar tão conectada. Então, assim, a meditação, esse assunto vem no universo dela, entendeu? Eu acho que faz super bem, assim. Legal. Você tá mostrando para ela o quanto é importante ela perceber os próprios pensamentos, né? Que a gente não teve aula de pensamento na escola. A gente não sabia que uma emoção se formava a partir de um pensamento, né? A gente não teve aula de emoção. Então, isso é uma A aula gente, que você está dando. então, a gente não teve, mas também, Gustavo, a gente teve uma infância muito mais slow, muito mais lenta, né? A gente está Menos falando de uma conectada com os geração. dispositivos. Então acho que talvez a meditação, você foi falar da geração dela, eu acho que o mais importante é você conseguir desconectar e mostrar que é o papel da natureza também, enfim, porque eu sou a favor, tem uma discussão na maternidade muito grande, né, com o tablet, com o quanto você deixa uma criança conectada e tudo mais. E eu sou super a favor, porque eu vejo tudo digital, eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que é como a gente vai gerenciar isso. E aí, como gerenciar, eu acho que existe esse equilíbrio. Equilíbrio do lúdico, equilíbrio do tempo que você vai fazer isso, equilíbrio dessas informações que você vai agregar, assim. Aí, agora o yoga, né? Quando eu vou sempre praticar yoga, ela fala assim,
é aquele que tem que fazer força ou é aquele gostosinho? O gostosinho é o do alongamento. Daí ela fala, gostosinho eu faço, que faz força não, sabe? Então é isso, você vai construindo esses valores na cabeça da criança e deixa esse momento lúdico, né, acontecer na cabecinha deles. Legal. Da mesma forma que você está falando que a geração dela precisa mais da meditação, né? Porque ela está mais conectada com redes sociais, a gente vive muito Já dentro da grande nasceu cidade, digital, já nasceu digital. A gente também tá isso agora, né? A geração dos nossos pais talvez não esteve tão conectada, mas mesmo eles, tá todo mundo agora muito conectado. Então talvez é por isso que a meditação tem vindo tão forte, né? Os budistas já falam nela há mais de 5 mil anos, mas foi só recentemente que ela ganhou muita força, as grandes universidades começaram a pesquisar, tem milhares de estudos científicos das maiores universidades do mundo comprovando os benefícios. A gente é uma geração que tem que aprender a meditar. Acho que a gente tem que incorporar esse hábito da mesma forma que gerações anteriores incorporaram o hábito de tomar banho e escovar os dentes, a gente está incorporando esse hábito da meditação. E se a gente coloca na criança desde cedo, né, facilita muito esse processo. E eu acho que esse processo da meditação infantil, ele vem muito ligado aos pais da geração millennium, muito, porque você tem uma geração que gosta do yoga e tudo mais, mas se a gente for olhar os dados do próprio Google, né, das buscas que aconteceram agora nos últimos meses com as pessoas em casa, meditação e yoga teve um salto, eu não tenho os números agora de cabeça, mas viralizou, não sei se você viu, os gráficos de busca. Como meditar em casa, como fazer yoga em casa. Então, porque as pessoas falaram, tá, eu tô em casa e aí, o que eu vou fazer, né? Além de exercício físico, né? Uma prática. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas isso que você falou de uma outra geração, da geração que está se conectando também, eu também vejo esse movimento, sabe? De uma outra geração entender mais do digital, né? Enfim. E aí volta aquilo, eu gosto muito de entender os comportamentos do ser humano, das pessoas, eu acho que isso é uma parte muito gostosa do trabalho em si. Legal. Um dia vamos fazer uma live para a gente falar sobre comportamentos, então. Vamos, combinado. Paty, queria te fazer uma última pergunta. Se a gente fosse apagar todas as lives que você já fez até hoje, todos os vídeos do YouTube, todos os seus posts, todas as informações que você já deixou para o mundo, e a gente pudesse só deixar 3 informações, o que você deixaria aí, talvez, para as próximas gerações, para as gerações atuais? 3 informações importantes. 3 informações importantes. Eu acho que tem essa questão do sexto sentido da voz interior. Eu acho que isso faz sentido em toda a nossa vida, em qualquer coisa, E aí entra um pouco da espiritualidade, né, Gustavo? Que é você se conectar, não importa a sua religião, você entender o seu papel no mundo, entender que nós somos muito além do que está aqui. Eu acho que isso é um dos pontos, assim. Então, essa questão de legado, quando você olhar para trás, eu entendo que tem muita gente que olha para mim e fala assim, é possível, com coragem eu consigo, se eu ouvir eu mesmo eu consigo realizar. Eu acho que esse é um dos pontos bem importantes. Eu Legal. acho que outra coisa que é muito importante é ver que é possível você sair de uma área de consumo extremo e você ir para uma outra área de consciência, sabe? Você ter uma transição tão radical, isso eu fico muito feliz, eu deixaria essa informação olhando para trás, assim. Isso é algo que eu tenho orgulho de olhar e falar assim, eu consegui, sabe? Eu não Legal. sei qual é o futuro, porém eu cheguei aqui e eu consegui aquele objetivo de sair de algo que eu não estava me orgulhando naquele momento, do que eu vivenciava, e conseguir olhar e falar assim, ok, eu já tenho um legado positivo. Deixa eu ver o que mais. E eu acho que tem um outro ponto, assim, eu não sei exatamente em que momento, eu até falei disso numa outra live, eu gosto da ideia de ser um hub do bem. Eu tenho uma amiga que fala muito isso, assim, das pessoas que são um hub do bem, que você atrai pessoas e você monta um time. Então, e aí volto a falar, assim, não seria nada sem as pessoas que estão no time, assim. Então, ser um hub de pessoas que acreditam no mesmo propósito e tudo mais, isso é algo que eu deixo como uma herança da minha vida também, de uma conquista de falar, poxa, que legal, eu conheci tanta gente legal, ou tanta gente que nem tá mais no time, seguiu o seu caminho, mas deixou sua herança positiva também. Eu acho isso muito gostoso de pensar, sabe? Muito legal. Aí eu vou só perguntar algumas coisas sobre cada um desses 3 pontos. A espiritualidade, o que é a espiritualidade para você?
Eu acho que tem essa conexão com o universo, de você entender que nós estamos dentro de algo muito maior, né? As coisas não são tão simples assim. A gente não pode. E aí entra. Por isso que eu acho que quando a gente olha para a natureza, ela mostra essa força. E essa força, Gustavo, ela me dá um pouco de medo. Essa força da natureza, quando a gente vê emergência climática que a gente não está respeitando e a gente entende que a gente está prejudicando, e isso em alguns momentos vem em forma de tempestade, furacão, ventania, e a gente vê muitos desastres. E para mim a espiritualidade está ligada a isso, assim, a esse respeito ao bem, a você entender que você tem que deixar algo positivo. E aí entra, cada pessoa vai entender da sua maneira, né? Com o seu comportamento, com a sua religião, mas a gente tem que estar conectado a esse algo maior, respeitando esse algo maior, porque da maneira que a gente vem hoje como humanidade, não está sendo legal. E eu acho que essa herança da pandemia, quando tem o novo normal, né? Eu Uhum. espero que esse novo normal seja uma herança de consciência de que sim, o coletivo é muito importante, que o universo tem muita força, que a gente é muito frágil. Essa fragilidade é muito importante a gente olhar para a gente entender dessa fragilidade, sabe? Então, acho que a espiritualidade está ligada a isso, assim, essa conexão com algo muito maior e que cada pessoa vai entender de uma maneira diferente. Legal. Que a colaboração é melhor que a competição também, né? Que se a gente é muito frágil, Também, quanto mais a gente colabora, porque tem essa coisa da competição é super importante. Dá pra gente chegar num lugar até melhor com colaboração e não com competição, né? certeza, muito melhor, sim. E aí, esse ponto do consumo, o que que é essa coisa do consumo consciente? Eu acho que o consumo consciente tem. Quando você compra algo, você financia algo com teu dinheiro, que veio do teu trabalho, né? Então você está pegando aquelas horas de trabalho da sua vida, seu tempo, e financiando algo. Se você consome algo que você não sabe o que que aquilo você está financiando, não é um consumo consciente. Se você entende que aquilo que você comprou, que impacto que vai ter, como você vai conseguir gerenciar isso, o que que isso vai acontecer ali na frente, já é um consumo consciente. Então você vai questionar sobre a embalagem, da onde veio, se as pessoas são remuneradas corretamente, toda a cadeia. Então, quando você vê assim, ah, tudo bem, o não consumir, sim, é sustentável. Porém, a gente vive num momento que é possível você consumir gerando menor impacto ou impacto positivo. Para mim, isso é o consumo consciente. Legal. E essa coisa, a pessoa que está começando a empreender agora, que ela precisa atrair pessoas que estão conectadas com essa mesma vibe dela. Como que o empreendedor consegue atrair como você tem atraído, ser esse hub, né, de pessoas Mas é positivas? difícil, não é tão simples. Eu acho que esse Imagino. é um dos, eu acho que esse é um dos processos mais difíceis, assim, porque cada pessoa vem com a sua herança cultural, né? Então, que a sustentabilidade para mim, às vezes, não é para outra pessoa, ou, enfim, é muito difícil você conseguir esse alinhamento, por isso que é muito importante valorizar as pessoas que estão contigo, né, no mesmo momento, no mesmo time. Eu acho que a rede social, ela permite isso. Eu acho que quando você. E aí entra para a pessoa que quer empreender. Se você quiser criar um personagem, eu acho que eu vou ser assim na rede social, porque. Não, acho que você tem que ser você mesmo. Você mesmo, com seus desejos, com seus valores, com as suas falhas. Eu tenho muitas falhas. Eu acho que a pessoa que mais erra em toda a Simple sou eu sempre. Eu falo isso para minha equipe sempre. A pessoa que mais erra, que esquece de cumprir algumas coisas, sou eu. E as meninas sabem disso. A pior memória é a minha. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você fala assim, olha, eu tenho essas qualidades, porém eu tenho esses defeitos, então eu preciso de pessoas complementares que vão me agregar e eu vou agregar na vida delas, e a gente vai ser um time mais completo. Então eu costumo falar, por exemplo, eu não sou uma pessoa de visão macro. Eu não sou uma visão micro, mas isso não no sentido pejorativo, não, pelo contrário, eu acho que as pessoas que gerem no detalhe elas são muito importantes. Então, Com dentro da minha certeza. equipe sempre tem as pessoas que são bem detalhistas. Porque eu falo assim, eu tive uma ideia, vamos fazer. Mas o como fazer, muitas vezes eu falo, opa, eu não sei muitas vezes como fazer essa estratégia ou essa ideia. E aí as meninas vêm e falam, não, eu pensei nisso, 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 e aí você constrói uma ideia. Então, hoje eu sei das minhas falhas, das minhas qualidades. Aí volta ao autoconhecimento. E aí, quando você consegue trabalhar com pessoas, você vê assim, fulano, quais são os pontos fracos e os pontos fortes? Aí você vai montando esse time com isso, assim. Eu acho que esse autoconhecimento, conhecimento de pessoas, de equipe, é fundamental, fundamental. E aí você reconhecer, isso que eu falei assim, você reconhecer as falhas, os erros,
é muito importante, sabe? Tem alguma coisa específica dentro do processo de seleção que você sempre faz, assim, uma dica para selecionar? Você tá com os candidatos ali na sua frente, como escolher aquele? Eu vou falar uma coisa horrível, tá? Não me Uhum. julguem, mas eu não gosto de currículo. Eu não gosto de currículo. Eu gosto de seres humanos. Eu prefiro, às vezes, alguém que tem pouca experiência, mas tem muita vontade, que a pessoa fala assim, eu não sei direito, mas olha, eu vou aprender. Eu adoro quando a pessoa chega assim, sabe? Do que a pessoa chega no meu currículo, eu já fiz, já. Tá, legal, a experiência é muito bem-vinda. Assim, tem áreas que você precisa de pessoas com muito conhecimento e experiência. Mas se aquela pessoa ela não estiver conectada, ela não estiver com a vontade, eu acho que a força de vontade, sabe? A vontade de fazer parte de um time é muito melhor do que qualquer currículo. E aí, isso eu sou conhecida por isso, assim, sabe? Tipo, tal. A pessoa fala, eu vi o meu currículo, vi, mas já nem lembro mais. Eu quero ver aqui conversando, entendendo, olho no olho, sabe? Ter uma relação ali. E esse é o processo mais importante. E aí eu entro num desafio, né, Gustavo? Porque quando a empresa cresce e você precisa começar a delegar as contratações, você precisa entrar num. Então, esse é um desafio que eu tenho pela frente. Quando você começa a terceirizar a contratação e você ainda quer ter esse processo, que não é mais possível, entendeu? Então, isso é uma das coisas que me preocupa, mas que a gente tem que aprender e transitar. Mas por mim, eu contrataria todo mundo no olho, sabe? Na conversa Uhum. transparente. Legal. Isso que você falou do currículo, eu acho que é uma coisa muito moderna. Eu acho que o empreendedorismo moderno, isso não é uma característica só sua. Eu vejo que empreendedores dessa nova geração, né, que estão preocupados com a diversidade e com a responsabilidade social, tem essa coisa de avaliar mais a pessoa, mais a vontade dela do que o currículo, né? Porque no final das contas, a gente é muito plástico, a gente é moldável, a gente tem a capacidade de aprender, desde que a gente queira se desenvolver naquela Sim, direção, né? sim. E é E importante acreditar assim, também é, nas e, pessoas. e eu acho que a capacidade de senso coletivo é muito importante. Então, assim, eu já tive experiência com pessoas muito capacitadas, com ótimos currículos, mas que tinham um problema em trabalhar em equipe. Mas não, fulano está me cobrando. Não, não é uma cobrança, é uma engrenagem. Se você não funcionar, a engrenagem do outro vai parar. Então, se você não tiver o diálogo, sabe? E aí entra um processo que eu acredito na amizade dentro do trabalho. Eu acredito muito. Eu já quebrei a minha cara em outros momentos da vida em relação a isso, porque falam assim, não, tem que saber separar trabalho da amizade. Eu não consigo, porque eu acho que é uma família que você está convivendo todos os dias e tu tem que gostar das pessoas, sabe? É um processo muito. As pessoas falam, nossa, mas você é muito. Eu gosto. As pessoas que trabalham comigo e que a gente trabalha junto são minhas amigas pessoais. E que eu levo para a vida depois. Se elas seguirem, várias já seguiram para outros momentos, outras oportunidades, são minhas amigas. E várias eu mando assim, por favor, volta que eu tô com saudade. Eu mando isso muitas vezes, porque não exatamente saudade de trabalho, mas sim de ter aquela pessoa na convivência, muitas vezes. E aí eu acho que entra naquele processo que a gente falou antes de fazer o que gosta. O fazer o que gosta, além do propósito, é com quem você está fazendo isso, quão divertido isso é, sabe? Ontem eu estava falando com a Isa é a nossa gerente de rede social, digital e tudo mais, e aí a gente estava falando sobre isso, tipo, 1 da manhã ontem, falando de, cara, a gente vai valorizar tanto cada almoço que a gente sai com a equipe, porque a gente está sentindo falta, sabe, de trabalhar junto. Funciona, cada um da sua casa, funciona, o trabalho funciona. A vontade do ser humano de estar junto aglomerado, isso não passa. Então você só faz isso com as pessoas que você gosta muito, né? Relacionamento é o principal fator determinante de felicidade. Se a gente não tem bons relacionamentos, na verdade, bons relacionamentos, não, relacionamentos excelentes, maravilhosos no Sim, trabalho, a gente está comprometendo a nossa qualidade de vida. Então, trabalhar em um lugar em que a gente não gosta das pessoas, olha, esse é um forte indicativo de que você tem que repensar esse é, lugar e vai buscar um é. outro lugar que está mais condizente com pessoas mais condizentes E, com o que você gosta. e eu acho, Gustavo, que tem um ponto ainda para finalizar essa questão do relacionamento, que é quando você gosta, você estende isso para o consumidor. A gente gosta dos nossos Perfeito. consumidores, entendeu? A gente gosta e trata, não é o consumidor, é uma extensão nossa. Então as críticas são bem-vindas, a gente ouve, a gente considera, os elogios são super bem-vindos. Então, esses dias a gente recebeu, e foi a Isa que falou assim, Paty, a fulana, que é uma cliente super assim, acompanha a gente não se conhece pessoalmente, mas conhece de rede social. Ela falou: olha, ela perdeu emprego, o marido também, e os produtos dela acabaram.
Eu posso mandar para ela alguma coisa da Simple? Nossa, a gente deve. Porque Perfeito. ela consome sempre, e ela é a pessoa que vai ali e comenta, e ela tá sempre acompanhando. Imagina se a gente não vai estar junto com ela no momento de dificuldade, entendeu? O mínimo que a gente tem que fazer é agradecer a fidelidade que ela sempre teve e estar com ela nesse momento. Então, e é isso, uma relação. Isso não é consumidor, isso é uma relação de amizade, mesmo que seja digital, que a gente não se conheça, ela confia na gente, ela confia na nossa marca, entendeu? Então, tem que estar junto mesmo. Paty, muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você. Você é um exemplo. Seu Ai, Gustavo, eu Instagram, amei. seu, seu Instagram é arroba Simporganic e arroba Paty Lima, certo? Paty Lima com I. Paty, Paty porque Lima as com pessoas I. colocam sempre Y. É I, Paty.